Boa noite! Mais um Café com Verdade aqui no episódio 12, continuando essa série no mês de maio de mulheres que inspiram, com histórias de conexão, de intimidade, de experiências com Maria Santíssima. E hoje nós estamos com duas convidadas, mãe e filha, Ruth e Ana Cristina Souto Maior. Elas têm histórias. Vocês vão entender, gente, o porquê delas estarem hoje aqui compartilhando conosco essas histórias incríveis e a importância do exemplo. Como é importante ser exemplo. E Ruth é esse exemplo de mãe, de mulher e de amor à Nossa Senhora. E passou isso para suas filhas e que hoje já passam para seus filhos, no caso as netas de Dona Ruth, e nós vamos entender um pouquinho desse amor e dessa união com Maria e o que e quanto Maria fez e faz na vida dessa família maravilhosa. Gente, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui hoje e que eu digo que é realmente um presente do céu. Porque Nossa Senhora tem conduzido esse mês de maio, esse podcast, né? E ela nos deu esse presente duplo, né? Eu digo que é um presente que veio duplo, mãe e filha. E eu queria dizer a vocês que sejam muito bem-vindas. Antes da gente começar, só um minutinho, eu queria pedir a você, né, que nos acompanha, que encaminhe o link desse programa, desse podcast, para as pessoas que você conhece, que precisam de uma palavra, que precisa de um direcionamento, que pode fazer a diferença, pode mudar a vida dessa pessoa, inclusive a sua. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal, Café com Verdade, e no Instagram também, para sempre estar recebendo as notificações e os conteúdos que a gente posta por aqui, para que a sua vida e a vida das pessoas que você conhece possam ser, sim, transformadas e melhoradas através desse conteúdo. Então, voltando aqui, nós temos as nossas queridas Ana Cristina e Ruth. Posso chamar de Ruth ou Dona Ruth? Não. Ruth é porque ela é muito jovem, gente. E esse negócio de Dona Ruth, eu não concordo, porque realmente, Ruth, você é muito jovem, muito bonita. Mas eu queria que vocês se apresentassem. Eu tenho o currículo delas aqui, gente. Eu vou ler porque eu acho que merece. É um currículo lindo. Ruth Moraes Souto Maior nasceu em Santa Luzia, no dia 9 de agosto de 1951, no interior da Paraíba. É a segunda filha do casal Inácio Bento e Joanita Araújo, que juntos tiveram 7 filhos. Ela foi casada por 52 anos com o irmão José Souto Maior, de quem é viúva há 1 ano e 7 meses. Eles tiveram 4 filhas, lindas por sinal, Ana Cláudia, Ana Carla, Ana Cristina e Ana Karina. E já tem 7 netinhos, gente. Giovana, George, Juliana, Diego, Lucas, Ana Carolina e Ana Luísa. E é bisavó de Ana Júlia. É uma mulher muito temente a Deus. Ela é devota e consagrada a Nossa Senhora e serve à igreja como guia de oficina de oração e vida e como catequista de primeira Eucaristia, já tendo sido ministra da comunhão. Gente, essa é fantástica. Ela fez a sua primeira comunhão na fazenda do seu avô materno, celebrada por nada menos do que Frei Damião. E participou do primeiro ECC da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Ela também é formada em Sociologia pela UFPB, aqui em Campina Grande. Que currículo, hein, Ruth? Não, só essa de ter sido por Frei Damião, realmente foi, assim, já é uma bênção, né? Já é uma bênção. E Ana Cristina Souto Maior Aleixo nasceu em 13 de outubro de 1976, em Campina Grande. E é a terceira filha, né, do amor entre Hermano e Ruth, casada com Delano Aleixo, há 21 anos, e foram abençoados com 2 filhos, Diego e Ana Carolina. Ela participou e fez o primeiro EJC Zonal, Centro Urbano de Campina Grande, e atualmente é catequista de primeira Eucaristia lá na Igreja do Rosário.
consagrada também a Nossa Senhora pela Paróquia São João Paulo II e é formada em Letras pela UFPB, aonde hoje dedica exclusivamente o seu tempo à sua família. Olha só que currículo, que, digamos assim, de peso no mundo espiritual, né? Porque realmente a gente já vê como o tema de hoje, o exemplo do amor, a tradição, né? A mãe consagrada a Nossa Senhora, a filha consagrada a Nossa Senhora. E eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre isso, né? Como começou essa devoção, como começou esse amor, porque acima de tudo é um amor, né? Para você ter essa devoção, você tem que antes amar. A gente não consegue se oferecer sem antes a uma pessoa, porque Maria, Jesus são pessoas, né, que a gente não ama. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho como começou tudo isso. Bom, eu vou começar assim, eu fui a raiz, eu posso dizer assim, a raiz, a história, foi a família de minha mãe. Eles eram muito católicos, meus avós, e tanto que na minha época, há quantos anos? Mais de 70 anos, 60, na fazenda do meu avô, ele sempre, como você falou de Frei Damião, ele sempre recebia, que quando Frei Damião ia para o sertão ali, Santa Luzia, Patos, ele se hospedava lá. E sempre no dia 19 de maio, que era o aniversário do meu avô, quando ele estava por lá, ele celebrava, porque lá na fazenda tinha uma capelinha. Ainda hoje tem, né? Então, nesse ano, e os netos sempre faziam a primeira Eucaristia nesse dia, 19 de maio. Então, fomos, na época que eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu acho que tinha uns 6 netos. Inclusive, tinha eu, meu irmão mais velho, Joácio, e outros primos, e jovens ali pertencente ali a Santa Luzia, Várzea. Então, eu fiz a primeira Eucaristia realmente com o Frei Damião. E tinha a festa do aniversário do meu avô, como também no Natal, era comemorado o Natal lá. Naquela época já tinha as gambiarras, o pessoal botava mesas no terreiro, né? Tinha o pastoril, era assim. E eles faziam, o primeiro quarto era um presépio, com os santos grandes, vinha gente de todo canto, olha, para olhar esse presépio. Então, era uma família muito devota. E Nossa Senhora sempre esteve na minha vida, né? Porque teve muitos casos assim. Teve a cirurgia da minha filha, com 21 anos, teve um problema, fez uma cirurgia de timectomia. A gente foi até para o Rio de Janeiro, porque era uma cidade maior, tinha mais condições de fazer uma cirurgia. E lá ela teve parada cardíaca, passou 12 dias na UTI. E um caso interessante foi que a fisioterapeuta que estava tomando conta dela, ela era pernambucana, e ela chegou, um dia a gente ia entrando no hospital, e ela olhou para a gente e perguntou: vocês são os pais de Ana Carla? Somos. Aí ela disse: são católicos? Somos. Ela disse: eu também sou. E hoje de manhã eu pedi a Nossa Senhora para que ela desse uma luz, porque para ver se ela tirava o tubo, que ela estava entubada. Ou então teria que fazer uma traqueostomia. Então, nesse dia, eu fiquei com ela de lá na UTI. E quando eu olhei, ela foi ficando roxa.
assim, lutando. Assim, eu achava até que ela estava morrendo. Aí corri para chamar meu esposo, que era médico, e estava no quarto dos médicos. Quando a gente chegou lá, ela tinha estubado. Ela mesma? Ela mesma, sozinha. Quer dizer, ela não. Nossa Senhora. Nossa Senhora, claro. Nesse tempo também, a madrinha dela, que é minha cunhada, Maria Helena, ia viajar, ia para a Itália, passou lá no Rio para visitá-la. Sim. E quando chegou lá na Itália, ela disse que entrou na primeira igreja e pediu a Nossa Senhora por Ana Carla. Nisso, ela disse que viu o manto de Nossa Senhora, assim, foi uma imagem que ela numa teve. imagem que ela viu, e tinha Nossa Senhora com um véu. E ela disse que o véu de Nossa Senhora se abria como se estivesse dizendo a ela que ela estava cobrindo com o manto. Que lindo. E ali ela entendeu que ela ia... ela entendeu foi, quer dizer, são histórias de Nossa Senhora na nossa vida, né? Sinais, né? Fortíssimos e que são experiências que não tem como negar, não é, Ruth? Exato. E tem também a história de Diego, que Cristina vai contar, que perdeu-se, né? E eu pedi a Nossa Senhora que encontrasse meu neto. E quando eu vi, todo mundo procurando, ele bateu em mim. Disse, eu lhe encontrei. Naquele momento, eu senti que foi Nossa Senhora vinha com ele, porque isso era na praia do Francês, num feriado. Devia estar lotada. E a gente tinha medo. E a gente tinha medo que de alguém ter pego ele e ter saído numa barca daquela. E ele bateu em mim e disse, vovó, eu lhe encontrei. Então, meu Deus. Foi guiado, né? Nossa Senhora estava segurando a mão dele e levou até a mim. Que incrível. E também... A gente diz assim que o tema, né? O exemplo do amor a Maria. Então a gente vê isso muito forte desde a minha avó, né? Mamãe já fala da avó dela, mas eu já falo da minha avó. Né? Vovó era muito católica. E mamãe continuou também com essa fé grande. E nessa época de Diego, hoje Diego vai fazer 20 anos, né? Diego, só pra gente entender, Diego é o meu filho. É o seu filho, o seu neto, certo? Na época ele tinha o quê? 4 para 5 anos. E quando ele se perdeu, a gente viu na hora que ele tinha se perdido, porque todo mundo estava voltando do mar, e eu esperei todo mundo chegar e cadê Diego? Diego já passou, quer dizer, ele na hora se perdeu, e eu chamei mamãe e papai, eu estava com a Aninha ainda de colo. E aí mamãe disse, eu ia para o lado que mamãe foi, mas terminou eu indo para o outro lado e mamãe foi para esse lado, que foi para mim uma graça maior. Porque na época a mamãe estava vinha escutando áudios falando de Maria Passa à Frente. Eu nunca tinha ouvido falar de Maria Passa à Frente. E nessa hora a mamãe pediu que Maria passasse à frente e encontrasse Diego por ela. Então a praia era 7 de setembro, estava super cheia e muito barulho. E a gente gritava por ele, mas não dava para escutar, porque era muita gente e muito barulho, carrinho de som. E mamãe disse, eu fui para o outro lado, eu chorava de um jeito que eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Uma sensação terrível. E as pessoas diziam assim, vá atrás dos bombeiros, porque quem se perde, levam para eles. Mas o meu medo era que alguém pegasse Diego
e sequestrasse Sim. Diego. Porque a gente sabe muito da fama de Maceió. Isso. Então, quando a mamãe pediu a Nossa Senhora, ela disse que Diego se agarrou do nada, ela nem viu Diego se agarrou na perna dela e disse, vó, tô perdido. Aí a mãe disse, tá perdido, meu filho, pois vem aqui. E levou. E Diego pra gente, né? Então, assim, depois disso... Quer dizer que ela não sabia que ele estava perdido? Sabia, ela foi atrás, mas para não assustar Diego, Ah, ela disse, tá, você sim. tá perdido, venha comigo, entendeu? Assim, Sim, quer pra dizer, não... Nossa Senhora, a gente tem essa fé. Nossa Senhora levou Diego até mamãe. Entendeu? Por quê? Porque a fé maior era a de mamãe. Uhum. Não era a minha, não era de Delano, não era de ninguém, era a de mamãe. E a fé dela foi tão grande e pediu que Nossa Senhora passasse à frente. E ela realmente... E a mãe atende, intercedeu. né? O pedido de um filho. E Diego tem plena consciência disso. Hoje Diego também mesmo? é consagrado a Nossa Senhora. Que lindo, que lindo. Aí até a minha filha, né, a Aninha, dizia assim, por que eu não tenho uma história com Nossa Senhora? Só Diego. Quando ela era pequena, ela dizia isso. Aí eu fui e me lembrei que ela também tem. Porque quando a Aninha nasceu, que eu cheguei em casa com ela, com 2 dias, Diego saiu com catapora. Eita. E Diego os beijava, abraçava a Aninha. E mãe teve que correr com ele, né, lá de casa. E eu me desesperei, né? De resguardo, sozinha, preocupada, vendo na internet o que poderia acontecer com a Ana Carolina, porque ela não tinha uma vacina, ela só mamava. Mas não tinha uma imunidade. E eu me desesperei, assim, chorava, e mãe disse assim, faça uma promessa à Nossa Senhora que ela não vai ter nada. E eu fiz, de botar flores para Nossa Senhora por 1 mês. E realmente a Ana Carolina não teve nada. Né? Então, assim, são coisas pequenas que a gente vai pontuando e que a gente vai tendo consciência, pela nossa fé, da intercessão de Nossa Senhora. Sim. Mas essa fé, ela vem justamente assim, dessas histórias que vão sendo passadas. Então, Diego hoje tem consciência, Aninha tem consciência, porque a gente conta essas histórias. Então, assim, Diego hoje realmente, ele quis se consagrar, ele se consagrou novo. Mamãe, eu quero me consagrar. Que lindo. E a Aninha já disse, mamãe, eu posso me consagrar esse ano, porque o livro é difícil. Então, eu disse a ela, minha filha, você tem que ter maturidade para entender o livro. Mas ela disse, eu quero me consagrar. Que lindo. Ela hoje tem quantos anos? A Aninha tem 15. 15 anos, olha só, que lindo. E mamãe me conta coisas bonitas também, assim. Ela conta uma vez que teve um incêndio na fazenda. Nessa fazenda do meu avô. Sim, do seu avô que Frei Damião celebrava. E Sim. a avó dela, não foi isso? Minha avó, na hora, rezou o ofício de Nossa. Sim. Um incêndio grande. Começou um incêndio grande numa lavoura lá. E ela, então ela tem uma capelinha lá. E ela foi para a capela, ajoelhou-se e começou a rezar o ofício de Nossa Senhora. E tem uma passagem lá, né, no ofício. E antes de terminar, a que tem do horário, do relógio. Sim, sim. Quando ela estava rezando, nessa parte chegou uma pessoa e disse, o incêndio apagou do nada. Oh, nossa! Então, assim, é uma coisa muito forte, que vem as histórias que são contadas, que são vividas. Né? É como você mesmo disse, assim, a gente só ama aquilo que a gente conhece. É verdade. Minha mãe rezava o ofício todos os dias. Todos os dias. Ia para a missa. Né? Faz o que? 28 anos que ela faleceu. Mas ela já rezava. Porque ela foi interna também no Colégio das Neves, em João Pessoa. E lá ela aprendeu a rezar o ofício. E ela rezava. E isso ela, quando estava doente, passou um tempo na minha casa, eu rezava com ela todos os dias, né? Hoje eu rezo no sábado. Mas pretendo rezar o ofício todos os dias também, com a graça de Deus, né? Nós temos outra história com Nossa Senhora também, que é um exemplo do amor a Maria, que você conhece a história, que é de Lucas. Sim.
Também. Diana Carina. Que teve uma doença bem difícil, né? Que é A doença autoimune Kawasaki. E Ana Karina, em nenhum momento ela se desesperou. Ela disse, eu entreguei meu filho à Nossa Senhora. E ele tá aí contando a história. E ela está cuidando melhor do que eu. E graças a Deus, ontem ele fez 17 anos. Está aí contando, né? Um rapaz lindo, um beijo, Lucas, para você, para Karina também. E o exemplo de Maria que a gente passa, né? Hoje, nós somos catequistas, eu sou há mais de 20 anos, hoje eu não sou mais nem catequista de sala, eu fico lá embaixo, atendendo os pais. Catequistas de pais. E temos já hoje eu tenho 4 netos que são catequistas. Menino, que coisa linda. 2 da Crisma, que é Juliana, de João Pessoa, Sim. a filha de Ana Cláudia, a caçula, ela é catequista de Crisma. E Diego, são catequistas de Crisma. E Ana Carolina, e Ana Luísa, de Ana Cláudia, de Ana Karina, que é a mais nova, são catequistas já de primeira Eucaristia. Graças a Deus. Pelo exemplo. Né? Exemplo, exato. Não tem como, né? Dentro de casa você vê e você não acolher, porque tudo. Eu falava um tempo desse assim, que hoje as pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam em Maria. A gente sabe, né? Assim, não dão o devido crédito, né? Mas, assim como tem a Maria, também tem a Jesus. Tem pessoas que não acreditam em Jesus. E as pessoas, em algum momento da sua vida, passando por dificuldades, que é uma das formas que Jesus ele utiliza para se aproximar, infelizmente, né, de nós. E tem muitas pessoas que começam a acreditar em Jesus pelas experiências que têm com ele através das dores, né, de uma doença, da perda de alguém, de uma dificuldade, às vezes de uma dificuldade até financeira. Deus às vezes precisa fazer, como a gente quer pai, quer mãe, às vezes a gente para ensinar um filho precisa ser mais enérgico, né? Precisa fazer alguma coisa mais, e Deus ele é assim conosco. E eu digo a mesma coisa de Nossa Senhora. Tudo. A experiência, quem não acredita, quem tem dúvida, tenta fazer uma experiência. Tudo, né? Por Jesus, nada sem Maria. Essa frase é linda. Não é linda? Linda. E você acha que teve alguém nesse mundo que sofreu mais do que Maria? Imagina, hein? Ela a mãe foi aquilo corajosa, disse o sim, né? Tão novinha, né? Novinha. E as circunstâncias, e sem né? saber de nada, apenas ela disse, faça-se, né? Como tanto ela disse na hora que o anjo falou que ela ia ser a mãe de Salvador, como na hora de Jesus na cruz. Jesus lá no Calvário, e ela disse, faça-se. Silenciosamente. Maria foi uma mulher humilde, guardava tudo no coração dela. Meu Deus do céu, como eu tenho muito que aprender ainda com Maria. Temos. Porque a gente vai ao filho pela mãe, a gente pede à mãe e ela vai ao filho. Eu me sinto privilegiada sendo católica, porque nossa igreja tem uma mãe. Verdade. Qual é a mãe? Qual é o filho que diz um não à mãe? A gente tem que lembrar também que no sangue de Jesus tem o sangue de Maria. Que lindo, é verdade. E ele quis assim. Sim. Poderia ter sido de qualquer outra forma. Ele poderia ter vindo sem necessidade de uma mãe. Sim. Podia. Mas Deus quis que ele tivesse uma mãe aqui na terra. Até para que as mães, nós, mães, sigamos o exemplo de Maria. Sim. Ela é o exemplo, né? Às vezes, hoje em dia, né? Às vezes, no Dia das Mulheres,
homenageia fulano, ciclano, é uma mulher assim. É Maria. Né? É o exemplo de mãe, de mulher, de esposa, de realmente de uma mulher que nós podemos dizer assim, olhar e seguir. Porque como você estava dizendo, né? No silêncio de Maria, quanto ela não fala naquele silêncio dela. Exatamente. O quanto ela não fala, quanto ela nos ensina ali ao pé da cruz, né? Nas bodas de Caná, intercedendo pelo primeiro milagre. E quantos milagres, né? Pois é. A gente tem até a história de papai, né? Papai, ele sempre foi católico, mas ele nunca foi tão participativo, vamos assim dizer, das atividades da igreja. Sim. E na pandemia, ele e mamãe ficaram lá em casa. E Diego já rezava o texto diariamente. E ele começou a chamar a gente, vamos rezar em família? E era engraçado, porque a gente ia rezar e sempre tinha as intenções. E aí Diego sempre dizia assim, pela conversão de vovô. Aí com ele dizia, lá. Sim, aí pai dizia, meu filho, por que você pede tanto pela minha conversão se eu já estou aqui rezando? Mas vovô, o senhor ainda precisa se converter. E aí, a gente rezava todas as noites. Diego chamava e a gente ia. E papai sempre gostou muito de Diego, dos meninos, de todos os netos. Ele era apaixonado, eu lembro. E aí, assim, se Diego pedisse, Aninha, qualquer um dos netos pedisse, ele ia. Tentava fazer. Então, ele ia mais pelo amor aos meninos, para ter aquele momento junto, de estar participando de algo junto com os meninos. Então, quando terminou esse período que eles ficaram lá em casa, eles voltaram para a casa deles. Sim. E ele continuou rezando com a mamãe e Ana Carla. Ai, que o texto diariamente. Depois de um tempo, eles voltaram lá para casa. Sim. Já agora, assim, já no fim da vida dele, que eles foram lá para casa para papai se tratar, ficaram mais próximos. Eu ia fazer uma cirurgia do rins em João Pessoa. E eu disse a ele, para você não ficar só com a Ana Carla, vá lá para a casa de Cristina. Sim. E lá foi quando ele começou a sentir algumas dores, algumas coisas, e foi quando foi descoberto que a doença dele. Ele rezava, começou a chamar a gente. Vamos rezar o texto. Quem chamava agora era ele. Ai, que lindo. E tinha vez que a gente dizia assim, ai papai, tô tão cansada. Hoje eu não vou rezar não. Ele dizia bem sábio assim, tudo bem. E mamãe disse que várias vezes via ele rezando sozinho. Mas ele não deixava de rezar o texto. Olha só, e graça, hein? E tem várias graças a quem reza o texto diariamente. Nossa Senhora, em suas aparições, sim, ela já disse. E eu acredito que papai recebeu todas, sabe? Ele tinha muito medo de morrer com falta de ar, assim, com dificuldade, porque ele foi fumante por muito tempo. E a gente conseguiu 2 graças. Uma foi um período que papai teve, assim, bebeu muito. E eu e mamãe, a gente fez uma novena, não foi? Do Santíssimo Sacramento. E mamãe dizia assim, seu pai não vai deixar, é um vício forte. Eu disse, mulher, tenha fé. Quando a gente terminou, papai parou. Foi mesmo? Papai não voltou mais, mas ele continuava com o vício do cigarro. E ele dizia muito assim, é um vício que não atrapalha ninguém, não incomoda ninguém, eu vou morrer com esse vício. E eu pedia muito também para que papai perdesse esse vício. E fiz uma promessa, né, para ele, pro resto da minha vida. Se ele parasse de fumar, eu pro resto da minha vida iria me abster de algo que eu gosto muito. E papai morreu sem fumar. Por uns 10 dias mais, não foi? Ele não conseguia ficar sem fumar. Ele não conseguia. Ele não conseguia. Ele fumava mais de uma carteira por dia. Ele não conseguia. E aí ele entrou na UTI, as coisas de Deus. Entrou na UTI, lá ele dizia, eu posso fumar? Eu posso ir ali no corredor? Não. Eu posso ir no banheiro? Não. Então ele teve que ficar. Abstinência.
E ele conseguiu, né? Porque É difícil, viu? É muito difícil. Então ele faleceu sem esse vício. Ou seja... Nossa Senhora foi dando as graças a ele, né? E tudo é no tempo dela, né? Deles. No tempo de Deus. Tempo de E Deus. papai, assim, e ela... Lógico que a gente queria que papai estivesse aqui com a gente. Mas Deus foi muito misericordioso com o papai. Muito. A gente só tem que agradecer. Então, às vezes, até a Ana Carla disse, diga isso lá. Às vezes a gente pede algo, mas nem sempre é o que a gente pede. Mas tudo dá graças a Deus. Isso. E tudo no tempo de Deus, né? A gente pede, você vê, Santa Mônica rezou 33 anos pela conversão do filho, né? Que hoje é santo. E quem né? Santo Agostinho hoje é... Pois é. Então, a gente tem que persistir. Insista, persiste, não desista, né? É verdade. Porque às vezes a gente pede uma coisa a Deus, mas não é uma coisa boa naquele momento pra gente. Ele sabe qual é o momento mais correto. Se a gente pede com fé, Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Mas não dá no tempo da gente. Dá no tempo dele. Né? Exato. Isso é muito importante a gente entender, não é? Quando a gente entende que para tudo, é como diz a Bíblia, né? Para tudo tem um tempo, em Eclesiastes, embaixo do céu, né? Tempo para plantar, tempo para colher. A gente consegue entender com mais serenidade na vida aquilo que chega para a gente, que às vezes não chega naquele momento, né? E a gente consegue ter mais serenidade, ter mais tranquilidade de ir. E outra coisa, é necessário que Deus trabalhe conosco a paciência, não é? O quanto é importante a gente ter paciência para poder esperar e saber que o tempo certo é o tempo de Deus. Pois é. Mamãe até esqueceu de dizer, quando teve o problema de Ana Carla, uma das coisas que ficou forte, porque quando a Ana Carla voltou, a gente começou a dar testemunhos, eu e ela, né? Na igreja? No AJBC, nos eventos, assim, o pessoal... Nas damas, assim, muita gente rezou por Ana Carla, muita, foi no período de Semana Santa, então muita gente. A igreja do Rosário era Dom Genival, na época era Padre Genival. E rezou muito por ela, muito, teve muita oração por ela. E eu tenho certeza que foi o poder da oração que tirou ela. Porque os médicos lá no Rio praticamente desenganaram ela. Não tinha mais o que fazer. Então foi o poder da oração. E mamãe, quando contou essa história dela, que a fisioterapeuta, né? Sim, falou. Estava fazendo o trabalho com ela e pediu para a mamãe chamar os médicos, né? E nessa hora a mamãe contou a gente que lá tinha uma gruta na entrada do hospital. Sim. Tinha uma imagem de Nossa Senhora. Ela disse que como pensava que a Ana Carla ia morrer porque ela estava roxa, né? Assim, ela disse que se ajoelhou e entregou a Ana Carla a Nossa Senhora. Né? Então, naquela hora... Entreguei a Deus. Senhor, tu me disse como Jó, né? Tu me deste e ela está em tuas mãos, seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, depois desse fato, foi que eu fui entender uma passagem bíblica. Aquela que o pai, né, leva seu filho para ser sacrificado. Sim. E aí, às vezes, a gente passa por certas dificuldades. Quando você entrega, Deus age. Mas é difícil, às vezes, a gente entregar. Claro. O que a gente tem de mais precioso, né? Um filho. E isso realmente é o que Deus pede, é essa fé, né? É a fé de você entregar o que você tem de melhor. E quando você abre, doa, Deus às vezes só quer isso, né? Quero saber se você é capaz de me entregar. Eu lhe devolvo. Mas aí você precisa passar por um momento muito sério e forte na sua vida para poder, não é no dia a dia que você entrega. Sim, né? Exato. A gente não consegue se desprender, né?
Eu costumo dizer assim, que fé realmente, a gente entende se tem fé, e é na provação, é naquele momento difícil, não é? É no momento difícil, porque quando está tudo muito bem, é muito bom ter fé, né? É muito bom acreditar quando está tudo bem, mas fé é você realmente acreditar e continuar acreditando quando tudo não está bem. A oficina de oração diz assim, é você botar o pé antes de ter o chão. É desse jeito. É você acreditar sem ter sem nada. Ver, sem ter nada. Mas eu acredito, mesmo sem ter nada. E vai tendo essas experiências, e vai passando, e vai amando, e vai acreditando, né? E vai pedindo, você que tem mais fé. Até Padre Rodolfo estava dizendo, foi essa semana, dizendo assim, que o povo às vezes diz assim, o senhor que é mais próximo aí de Deus, podia pedir a ele. A fé é maior, né? Então... Uma coisa que eu aprendi também, assim, na caminhada, né? Muito também lá nos remidos, o poder de uma mãe, né? A autoridade que uma mãe tem, porque às vezes as pessoas, aqui no Nordeste tem muito assim, leva para uma rezadeira, o pessoal acredita muito nisso, né? E às vezes faz isso, reza por mim, reza por minha filha, reza não sei o quê, reza... E eu aprendi muito isso, que o maior poder que a mãe tem é da oração. Se uma mãe soubesse a autoridade que ela tem diante de Deus por um filho, ela pediria sim, porque a oração sempre é bom, mas a oração principal por um filho é da própria mãe. Quando eu estava com a Ana Carla lá no hospital, ela ficou na UTI, mas a gente, faz 28 anos que aconteceu a cirurgia. E eles abriram uma UTI para que eu pudesse acompanhá-la, sabe? E eu rezava impondo as mãos sobre ela. E depois, quando ela tirou o tubo, que eu ia rezar com ela, que eu ficava rezando, aí eu disse a ela, vamos rezar Ave Maria. Aí eu ficava segurando a mão dela e ela fazia assim, acompanhando com o dedo, né? E eu rezava impondo as mãos sobre ela, porque justamente o que você disse, a mãe tem o poder da oração sobre o filho. Sim, demais. E nisso aí a gente vê como Maria tem poder. Se a gente, pobres mortais, temos essa autoridade toda sobre um filho, né, sobre os nossos filhos, imagine ela, a nossa mãe celeste, o quanto ela não pode fazer por nós, né? Interceder. E é muito importante também, assim, esse direcionamento que a mãe dá. Por exemplo, quando eu fui casar, o meu primeiro presente, quando a gente decidiu que ia casar, meu primeiro presente que me deu foi minha mãe. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Foi mesmo, que lindo. Quando eu casei, a primeira semana de casada, eu fiz a novena de Nossa Senhora das Graças. Na minha casa já, sozinha. E quando eu me mudei, fui para outra casa, mamãe comprou um manto com a imagem de Nossa Senhora, bem grande, tá lá em casa. E eu fiz um quadro. Então assim, mamãe tá sempre, eu digo assim, não tem idade. Às vezes a gente chega e ela puxa a orelha da gente, assim. Você vai, né? Vai rezar o texto comigo hoje, né? Você não esqueça da missa não, viu? Vocês vão viajar, mas vão pra missa. Então, assim, não importa a idade, né? A mãe, a avó, ela tem essa autoridade. Mas não é só uma autoridade de rezar, é uma autoridade de orientar. Eu me lembro que quando já na pandemia, a gente viajou, eu e Dalane, e eu comprei o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, porque eu achei lindo. Ia levar para a fazenda, para a granja. E mamãe disse, como é? Você vai estar na sua casa e vai fazer uma intronização. Sabia nem o que era isso, olha agora. E eu não sabia, e ela me explicou. E a gente convidou o Padre Rodolfo, fui lá em casa.
com mamãe, com papai, né? Fez esse momento lindo de você deixar como Jesus e Maria os donos da sua casa. Então é um momento lindo, eu acho que coisas que a gente via muito no interior e que se deixou, se perdeu. Então quando você entra na minha casa, a primeira coisa que você vê é o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, porque eles são os donos da minha casa. Né? E que sinal, né, para quem entra lá. E junto com ele eu ainda tive uma graça, né? Que as meninas ficam meio enciumadas, as minhas irmãs. Porque mamãe ganhou um oratório de herança que foi ficando. Foi da minha bisavó. Quer dizer, a senhora lembra que foi da sua bisavó, mas já pode até ter vindo, né? Antes. E aí tava tudo acabadinho, o bichinho. Aí a mamãe me deu. Aí ela disse, dou. E eu mandei reformar, restaurar. E quando o Padre Rodolfo foi fazer a entronização, justamente, ele viu que lá tem uma relíquia. Dentro do oratório. Dentro do oratório. A gente aproxima, ele parece um olho. Mas quando o Padre Rodolfo aproximou com a luz, ele viu que é um tecido. Então ali é uma relíquia. Que ninguém sabe de quem é. Então, assim, é uma graça, né? Então, é isso que eu digo, assim, a família vem de quando? Esse oratório vem de quando? Ninguém sabe, porque não existe mais ninguém que possa contar a história dele. Já procuraram, assim? Já, mas é porque esse oratório ficou com minha tia, a irmã de mamãe, que era minha madrinha. Como ela não teve filhos, ela criou um sobrinho como filho. Mas a esposa dele tinha falecido. Aí ela disse que ia deixar comigo, porque eu era afilhada dele. E que era a pessoa mais indicada para deixar comigo. Só que ela pegou o oratório, mandou passar um verniz. É de madeira? É de madeira. E quando Cristina, aí ficou comigo assim, aí Cristina disse, mamãe, me dê esse oratório, eu disse, dou a você. Aí foi esperta, chegou primeiro, nem sabia, né? Aí ela mandou restaurar. E foi aparecendo os coloridos, que a gente nunca tinha visto. Por uma pessoa que entendia, né, que ele até faleceu na Covid. Apareceu como assim? Ele foi limpando e foi aparecendo, ele é colorido. Lixando. A madeira? Ele é todo... É lindo. É lindo ele. Menino, fiquei curiosa, depois mandou uma foto que eu quero conhecer. Aí você botou aonde? Na entrada da minha casa. Junto com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Então, assim, são coisas que vão mostrando a quem chega, quem é você. Exato. Exato. E isso também ajuda aos nossos filhos entenderem qual é a raiz da nossa família. Entendeu? Então, no quarto dos meninos, cada um já tem o seu pequeno altar. Por quê? Porque ou a gente educa desde pequeno, ou o mundo vai educar. Né? Então, a gente agradece muito a mamãe, porque todas lá de casa, graças a Deus, todas as 4 são devotas de Nossa Senhora, são tementes a Deus, né? Cada um com sua particularidade. Todas as 4 são consagradas. Todas as 4, né, mamãe? Então, assim, pelo exemplo de mamãe que consagrou primeiro e depois a gente foi aprendendo. Né? Então, como é importante, né, o exemplo, e às vezes ela, em nenhum momento ela forçou ninguém, mas só pela gente ver, a gente quer. E os meninos vão indo, os netos, né? Deus queira que a bisneta também vá, né, no caminho. Mas tudo isso, assim, a gente vai levando. Eu nunca esqueci, uma vez um padre disse assim, a gente não obriga os nossos filhos a ir para a escola, por que a gente não traz os filhos para a missa? Por que a gente não ensina a amar? Por que a gente tem que deixar eles tão livres? Isso. Então a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade. Né? São as sementes que Deus nos deu e nós vamos ser cobradas por essa semente. Né? É verdade. E eu acho que mamãe e papai fizeram o caminho dele, né? Assim. Estão colhendo os frutos, né? Exatamente. Estão colhendo os frutos. Então a gente tem que direcionar e orientar.
Fica à vontade. Toma um. Voltando aqui desse incidente, mas foi necessário porque eu precisava respirar, viu? Porque depois de uma história dessa, realmente, a gente fica até emocionado. Eu me emocionei bastante e algo que eu gostaria de saber, porque vocês têm 4 filhas, né? São 4 filhas muito lindas, foram 4 presentes de Maria, né, e de Jesus para esse casal. E todas têm o mesmo nome, né? Ana. Ana Cristina, Ana Karina, Ana Carla e Ana Cláudia, não é isso? E agora já as netas também, né? As netas também, né? Ana Luísa, Ana Carolina. E a bisneta Ana Júlia. Ana Júlia. E as duas de João Pessoa não tem Ana na frente, mas tem no final, que é Giovana e Juliana. Eu queria só entender, né? De onde surgiu essas Anas. E Ana quer dizer agraciada. O significado de Ana é agraciada. Agraciada, cheia de graça. Que Ana é a mãe de Maria, né? E nós tivemos uma livraria católica aqui nos anos... Eu ia até lembrar dessa livraria. Que era Marianas, o nome, assim. Lembro. Era Maria com as Anas, né? Era Maria com as Anas. Com as Anas. Aí, Marianas. Eu lembro, inclusive comprei muita coisa lá na época. Graças a Deus, assim, muita gente hoje encontra e diz, não sei por que vocês acabaram com a livraria. Porque era uma bênção. A gente entrava mesmo lá e sentia, assim, no ar, a paz, né? Era a presença de Maria, é verdade. Mas é porque foi a época que as meninas foram casando e eu sozinha não dava conta. Né? Ana Carla foi para João Pessoa e não dava para continuar. Mas foi um tempo de muita experiência, trouxe muita sabedoria para a gente, inclusive porque eram muitos livros e a gente folheava e lia e discutia. E foi um tempo de aprendizagem também, né? Muita. Mas o Ana não tem nada assim do outro mundo, não. É um nome que mamãe e papai gostaram e mamãe quis colocar. E hoje virou um pouco de tradição, né? Assim, a gente faz questão de... inovando, né? De vai inovando aí também. Os meninos, até minhas já dizem assim, olha, o nome das minhas filhas, se eu tiver menina, vai ser Ana não sei o que. Aí o outro diz, o meu vai ser Ana não sei o que. Não pegue, viu? Então até eles curtem essa história. Ana Cláudia foi a mais velha. Quando eu achava bonito o nome, Ana Cláudia. Tem Ana Cláudia. Quando engravidei de Ana Carla, naquele tempo a gente não sabia o sexo, né? Era. Quando nasceu Ana Carla, aí foi até o meu irmão caçula, disse, bota o nome Ana Carla, porque eu acho bonito o nome Carla. Quer dizer que não tinha aquela intenção de ter assim, quando for minhas filhas eu vou botar Ana. Não tinha. Ah, tá. Eu achei que tinha aí isso. Eu pra diferenciar, tem Ana com 2 N. Ana Carla. Aí nasce Cristina. O teu é normal. N. Mas eu queria Anne com Y, né? Mas a irmã disse, não, vou botar Ana mesmo. Aí botou CH de Cristina, de Cristo. Aí veio Karina. Aí já tinha 3 anos, continuou, né? Aí quando a primeira neta, aí nasceu Giovana. Aí Ana Cláudia, pesquisando o nome, viu que Giovana era Joana em italiano, né? Não sabia. Aí ela quis homenagear a minha mãe. Sim, que era Joana. Joana. Ana Cristina até botou que é Joanita, porque ela era conhecida como Joanita, mas o nome dela é Joana. Aí botou Giovana. Depois veio Juliana. Mas esse Ana no final também foi depois ela que perceberam ou já ela fez, foi proposital? Proposital, E as meninas, ela botou Ana Carolina e Ana Luísa. E são nomes muito bonitos, né? Fortes, significativos. E agora a primeira bisneta, né? Aí tinha vários nomes, mas acho que foi
Deus que iluminou minha neta, Giovana, escolheu Ana Júlia. Então tá tudo nas Anas. Nas Anas. Tudo Agora, cheio de graça. Cheia de graça. Agora, engraçado também é que Hermano, a família dele, são 5 mulheres e só ele de homem. É mesmo? E todas são Maria. Mas olha só. Vânia Maria, Maria Helena, Geisa Maria, Rosana Maria e Mônica Maria. Mas tudo Maria. eita, homem agraciado, viu? Pense. Ele, quer dizer, ele tinha 5 irmãs, 4 filhas, e a primeira neta foi uma mulher também, né? Quer dizer, aí ele dizia, a gente vive... quando diziam assim, não vem um homem não, a irmã diz, a gente faz o que gosta. Quer dizer, ele sempre muito gracioso, ele gostava. Exatamente. Mas, e era muito paparicado pelas filhas, pelas irmãs também, né? Então... Literalmente ele vivia no céu, viu? Literalmente ele vivia, está no céu e vivia já no céu, já experimentou a graça, né? De estar no céu aqui na terra. E com certeza ele hoje está lá com Maria, com Jesus, eu tenho certeza, porque as bênçãos e as graças que ele recebeu. Eu também tenho certeza, porque ele era um homem justo, um homem simples, um homem sábio, mas que era muito humilde. Ele não tinha vaidade. A irmã não tinha vaidade. Então, meu esposo foi aluno dele na faculdade e eu nem conhecia, né? E ele já falava nele como professor, assim, como uma pessoa honesta, íntegra, que gostava muito, sempre elogiava ele. E quando eu o conheci depois, né? Eu entendi o porquê. Ele sempre com a máquina fotográfica dele, ele ali, tirando as fotos. Era o hobby dele. Depois que ele aposentou-se, quer dizer, ele sempre gostou de fotografia, né? Mas depois que ele aposentou-se, aí virou hobby mesmo. Ele amava tirar fotos. E ele criou essa conexão com o Entes, porque o Entes também gosta muito de fotografia. E depois o Entes cuidou dele algumas vezes, né? E eles ficaram bem, eles gostavam muito um do outro. Eu achei tão bonito isso, porque assim, o Edson o admirou como mestre, né? Como professor, como médico, depois como pai, como profissional e depois como fotógrafo, como amigo, né? E como amigo e cuidou dele. E ele tinha esse carinho por o Edson, então assim, eu achei muito bonito depois, né? Essa troca deles e ele tinha isso mesmo. Eu gostava muito de Edson. Ele elogiava. Achei muito lindo era um menino muito bom. Menino. Mas é isso, gente. As histórias, né? A nossa vida, quando ela é permeada pelo amor de Jesus e a intercessão de Maria, a gente consegue ver os frutos, né? Os frutos realmente na vida, né? Nos filhos, nos netos, agora nos bisnetos. E tudo isso, eu estava vendo a foto do que você falou poderíamos dizer uma relíquia, né? Aquela... E é lindo, muito lindo. O oratório. E assim, você tem alguma experiência diante do seu oratório? Porque às vezes a gente tá assim, uma pessoa entra na nossa casa e nos identifica, né? Por exemplo, por um objeto, por uma imagem, ou por um quadro, um retrato, e lá na sua casa já entra, já dá de cara, né, com o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, e aquele oratório belíssimo. Já teve alguém assim que entrou na tua casa e teve alguma experiência, ou que teve uma... Você já tem algum fato assim curioso para contar sobre isso? Tem alguma experiência com esse oratório e essa... Não, ou não? Não especificamente como você pensa, assim, de algo do... Mas assim, das pessoas entrarem, se admirarem, pararem diante dele, né, de fazer sua oração. Então, assim, chama a atenção, leva a gente para um sentimento, né, junto de Deus. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção
que a gente passou muitos dias lá em Cristina, meses, na pandemia e depois também, quando a irmã estava lá doente. E o que me chama mais a atenção, que eu fico feliz e agradeço a Deus, é eu ver Delano, antes de sair para o trabalho, ele para. Faz Delano é o esposo de Ana Cristina. Ele se entrega Que ali, lindo. na frente do oratório. E Diego está seguindo o mesmo exemplo. Aninha também, quando sai, que vai para o colégio. Quer dizer, passa, ali é um momento, é um cantinho da oração. Né? Quando a gente rezava o texto, rezava tudo lá na sala, diante do oratório do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Quer dizer, é um local de passagem. Sim. E que a gente faz a gente parar um pouco, pensar, se entregar como uma eu acho muito bonito esse momento, não é momento, é esse gestos da família, né, Cristina? Todos eles, quando descem do quarto, né, que desce, que passa lá, eles param. E a gente também, quando chega lá, também, né? É a importância da gente criar o ambiente, né? Sim. Como é importante nós criarmos esse ambiente desde a nossa casa, que é o nosso lar, ali onde nós convivemos, né? E ter aquilo para lembrar, porque é como você diz, é um canto de passagem. Então não tem como passar por lá sem ver e sem fazer parar. Mas o bonito, né? É parar, né? Como reconhecer, né? Aquele ato de parar é reconhecer. Eu não sei se foi Delano ou foi reconhecimento. Cristina mesmo que disse. Acho que foi Cristina que disse. Delano, ele, naquele momento, ele entrega o dia dele a Jesus, né? Pede a Deus proteção para ir trabalhar. E isso é muito bonito, né? Muito forte, muito bonito, né? Muito inspirador também. Deixa algum recado aqui para o pessoal, vocês duas. Fiquem à vontade. Deixa um recado aí para quem tem sua casa, sua família, da importância de ter um lugarzinho assim dedicado a como eles podem fazer. Deixa esse recadinho. Olhando para cá. Eu acho assim, quando você tem tempo para tudo, mas meu exemplo assim, eu gosto de fazer minhas orações pela manhã. Eu sou guia da oficina de oração e na oficina de oração a gente chama a Sagrada Meia Hora, que você tem que ter aquele horário, aquele momento seu e de Deus. Então ali você vai pedir proteção por aquele dia, agradecer tudo que a gente, que Deus, as graças que Deus já nos deu, né, em vida, e pedir as graças para os nossos familiares, netos principalmente. Eu rezo muito pelos meus netos, pelas minhas filhas, mas pelos genros, mas principalmente pelo meu neto, porque a gente está vivendo um momento muito triste. Difícil, né? Muito triste. Essa geração, a gente tem que pedir muito proteção de Deus e de Maria para eles. Então, eu peço até que todo mundo tire pelo menos 5 minutos para você se entregar a Deus, pedir a proteção e agradecer, principalmente, que eu acho que a gente tem mais que agradecer do que pedir até, né? Eu agradeço demais a Deus, a família que Ele me deu, junto com a irmã, porque é uma família, posso dizer, estruturada diante de Deus, porque todos estão no caminho de Deus. Então, ninguém se desvirtuou, né? Então, eu acho que em tudo dai graças a Deus, em tudo que a gente passa, a gente tem que dar graças a Deus. Eu acho assim que a gente tem que ter esse cantinho da sua casa com uma imagem, um terço, um crucifixo, para que a gente sempre lembre que tem que pedir a proteção, entregar. Eu sempre digo assim, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Às vezes eu só digo isso,
Mas aí, nessa frase, eu entrego a minha família. E essa frase eu aprendi com mamãe, viu? Só que ela reza pela família dela. Eu digo, Jesus, Maria e José, nossa família você. Que Porque já... no nosso eu estou englobando todas as filhas, os genros, os netos. Bisneta agora. Então que a gente coloque uma vela, coloque uma imagem. Não precisa ser nada muito chique, mas algo que lhe identifique, que identifique sua família, que faça todos da família entenderem que Jesus, Maria são muito importantes na nossa vida. Né? E isso é realmente maravilhoso quando a gente começa a se entregar diariamente. Né? E a gente também tem um dia no mês, né, mamãe? Que lá no nosso condomínio nós recebemos a Mãe Rainha, 3 vezes admirável. Então, cada dia ela passa por uma família. E aí a gente recebe, coloca ela lá no altarzinho, faz as nossas orações. Então, no momento a gente sente mais forte essa presença, né, dela. E, se possível, entronizem também. A Explica imagem. Um pouquinho aí o que é essa entronização. Na casa de vocês, a gente já deu de presente, depois que aconteceu lá em casa, a gente já deu de presente uma imagem a alguns casais assim próximos, que eles também fizeram a entronização. A mamãe fez a entronização, também ganhou das cunhadas a imagem e fez. Então você pode fazer a entronização com imagem, com quadro, com foto, não importa. Assim, entronização é colocar no trono, não é isso? Isso. É colocar no trono Jesus e Maria como os donos da sua casa. Os donos da sua casa. Não é você, eu não sou a dona da minha casa. É Jesus e Maria. Isso. A gente só é guardião, só toma de conta, né? Mas os donos são eles. E tem que colocar na entrada da sua casa. Porque justamente quando alguém chega, quem recebe? Os donos, né? Então são eles. E é tão bom, é abençoado. Você sente essa bênção. E aí pedir sempre a proteção, porque como a mãe disse, assim, no dia de hoje, a gente tem que entregar muito à nossa família, muito, todo santo dia. É verdade, viu? Tá muito difícil, né? Abençoar os seus filhos. Abençoar. Eu peço a bênção à mamãe. Toda vez que eu vejo a bênção, mamãe. Os meninos pedem a bênção a gente também. E é tão bom você dizer, Deus te abençoe e te guarde. Claro. Né? A bênção de um pai, Deus te a bênção de um voltar Deus te faça feliz. Quer dizer, hoje as pessoas estão perdendo o hábito de pedir a bênção aos pais, né? E aos avós. A tradição que a gente tinha, que eu tinha no meu tempo, mas graças a Deus consegui passar. Tem perpetuado, né? E eu quero aproveitar a oportunidade que a gente passou pelos dias das mães agora, né? Recentemente. E agradecer a Deus pela mãe que Ele me deu. Os meninos até disseram, diga lá a ela. Eu digo, eu falei, não, tem que ir tudinho. Diga a mamãe o quanto ela é importante, o quanto a gente ama ela e o quanto ela é uma força, o suporte, um alicerce, né? O alicerce Hoje vocês da nossa são vida. Coisa linda. Deixa eu tirar Hoje vocês são o meu suporte. Mas eu acho que a gente, como você está agradecendo, e eu agradeço No a nome Maria. de todas, viu? E eu, em nome de todas, eu agradeço a Maria Santíssima, a nossa mãe, de todos nós, pela graça que ela me deu de ser mãe de 4 filhas. Eu digo que Deus me deu 4 pérolas, porque elas não são filhas, elas são amigas, companheiras, que eu conto meus segredos a elas e elas contam a mim. Então isso é muito importante. Quando a gente casou, a irmã tinha muita vontade de ter um filho homem, porque ele foi sozinho, não teve irmão. Então veio filha, e ele foi tão paparicado. Ele não sabe como ele foi amado por essas filhas. Aliás, ele sabe que ele foi muito amado, que talvez se tivesse um filho não fosse tão paparicado como pelas filhas, né? Então eu só tenho a agradecer
minha vida é de agradecimento a Deus. Filhos são bênçãos, né? Filhos são bênçãos. Independente, né? São bênçãos. E Deus e sabe. A gente tem que ir moldando, né? Exato. Como fomos também, né? Como vocês foram, os filhos também, porque na verdade a árvore, ela é frondosa, mas Deus diz, né? Vai podando para que ela fique mais bonita, floresça e dê muitos frutos, né? A gente tem que ser podada. Tem que ser podada. Não existe, né, uma árvore que dê frutos, que fique linda, mas sem dar aquelas podazinhas para que ela fique mais bonita e que dê mais frutos. Porque frutos, eu falava, né, que a árvore, se conhece a árvore pelos frutos. E são esses os frutos, né, de Maria. São esses os frutos daquelas que carregam essa devoção, esse carinho pela mãe, que não quer nada para ela, né? Ela quer, tudo dela, ela entrega ao filho. Tudo que a gente pede a ela, na verdade, a gente está dizendo assim, mãe, leva para o teu filho, né? Entrega nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, né? E isso a gente vê claramente na família de vocês, né? No relacionamento entre vocês. O carinho, quando vocês se falam, quando vocês estão juntas, quando vocês estão em família, seja numa festa, seja numa missa, seja em qualquer lugar, a gente sente isso. Então eu conheço vocês há muitos anos, né? Betânia, minha prima, estou com a Ana Carla e desde então eu conheço. Meu irmão namorou com a Ana Carla, né? Temos outras histórias aí permeadas dentro da família, mas assim, desde sempre era muito nítido isso. Eu ia, talvez vocês não lembrem, mas eu tenho lembrança de estar lá na casa de vocês, quando eu era amiga, saía com a Ana Carla e tal. Lembra? E eu lembro assim, dentro da casa, o ambiente, né? A sensação de paz que tinha. Porque tem ambientes que a gente chega, que a gente sente assim uma coisa, né, estranha, mas lá era um ambiente de paz realmente. A gente via que tinha harmonia, que tinha... E não, gente, onde Deus e Maria estão, pode até, claro, haver, né, alguma discussão, claro, mas se a gente permanece com eles, a paz ela vai reinar, porque onde eles estão, a paz, né, a harmonia, tudo, a alegria, né, a vontade de viver. Tem as dificuldades? Tem, obviamente, né, doenças, mortes acontecem, mas... A fé é isso. É entre lágrimas e sorrisos, permanecer no caminho, né? Segurando a mão de Deus, segurando a mão de Maria e continuar na caminhada. E hoje a gente vê tanto assim, na internet falando da gente proteger o nosso lar, proteger a nossa casa do que chega até ela, do que chega pela televisão, do que chega pela internet, do que chega de objetos. Sim. Então, assim, tá sempre entregando e realmente fazendo a intronização, isso é importantíssimo, porque você tá protegendo, blindando, né, sua casa contra o mal, contra aquilo que existe. A gente não, muitas vezes a gente não vê, mas existe, né? Existe que pode entrar o mal espiritual, né? É o pior que tem, né? Por isso que tem o cerco de Jericó, né? Por isso que tem tantas orações para afastar o mal espiritual, né? Exato. E a gente até está próximo aí do dia de Pentecostes, sim, né? E até uma dessas homilias, Padre Rodolfo, né, falando que a gente tem que pedir ao Espírito Santo, pedir e deixar ele agir. Então, assim, como eu vou fazer a minha casa ser protegida? Peça. Se ele mostra. Peça. Eu sempre dizia às simples meninas, assim. Quando saiu para fazer uma prova, uma coisa de... Não deixe de rezar a oração do Espírito Santo. Peça para que ele lhe ilumine, lhe dê sabedoria, para poder você... E até hoje eu digo, em tudo que vai resolver. Hoje a Ana Carla mora comigo, né? Então, todo dia eu digo, reza a oração do Espírito Santo, reza a oração de São Bento, para proteger.
de todos os males que lhe cercam. Isso. Né? Lhe cercam. E hoje, assim, eu criei 4 filhas lindas, maravilhosas, pérolas. E hoje eu me sinto a filha delas, porque tudo manda em mim. Olha essa história. Conta essa história. Hoje eu sou a filha, só depende delas. Elas me levam, me trazem, em todo canto, né? Então eu me sinto a filha delas hoje. Mas isso também, sabe o que é? A colheita. Esse carinho, esse cuidado. Né? Hoje em dia, quantas... Assim, a gente vê tanta coisa, né? De filhos maltratando os pais, de filhos que rejeitam os pais, né? E isso, esse carinho, esse cuidado, esse amor, é também um fruto, né? Do que foi colhido, do que foi plantado lá atrás e está sendo colhido agora. Esse amor, todo esse carinho é simplesmente uma pequena forma de gratidão, né? É uma forma pequena de agradecer tudo que vocês já fizeram, né? Que você já fez por elas, pela família e continua fazendo, né? E vai fazer até o fim. Enquanto Deus permitir. A gente que é mãe sabe o quanto a gente abre mão, né? Da nossa vida em função dos filhos, da família né? em geral. Eu até digo assim eu digo a Diane assim, eu abri mão da minha profissão pela minha família. Sim. Não me arrependo, de jeito nenhum, não me arrependo. Sou muito grata a Deus de ter tido essa oportunidade. Foi uma oportunidade. Claro. Mas eles hoje reconhecem, entendeu? Assim, que a minha vida é a minha família. Mas a gente pode, muitas mulheres, com muita força, de trabalhar fora e também de estar junto da família. E poder ajudar, estar presente. Nem todas têm esse privilégio, né? Nem todas não têm, só infelizmente. Você, como Ana Cláudia, Ana Karina também. Todos tivemos essa oportunidade, que realmente é uma graça. Abdicaram da profissão para ser mãe. Como a gente corre, né, no dia a dia para dar conta de tanta coisa, né, como mãe. E sem profissão já tem essa correria, né? Imagina. E quando você é mãe, aí você vê o quanto sua mãe se dedicou a você. Né? Porque quando a gente é adolescente, é criança, a gente não tem noção. Não tem noção, não. Não tem Só noção. tem quando a gente se torna mãe. É que a gente vê, né? Assim, é o que foi necessário, né? E o que é também para a gente fazer para que a gente possa ter uma família estruturada, uma família de Deus. Afinal de contas, o que Jesus veio nos mostrar foi isso, né? O amor é doação. Amor sem doação não é amor, né? Que é um amor muitas vezes que é visto e que é pregado aí, né? Não gosto mais de fulano, vou separar porque não tem doação, né? Doação é isso, é você renunciar muitas vezes, é você passar por cima de muito orgulho, né? Para que mais na frente o amor prevaleça. E é isso que faz com que as famílias realmente, né? Quanto você não teve que se abnegar, né? Se abster, muitas vezes de algo que você queria pela família, pelos filhos. E é isso que o amor, né? Se doar, se dar. Foi só isso que Jesus fez, né? Morreu de braços abertos, se doando, mostrando como quem diz, é assim, eu me dou, né? Por inteiro. E é isso que a gente tem que fazer. E amor sem cruz não existe. Não existe. Eu digo sempre assim, a ressurreição, para chegar na ressurreição, passou pelo sofrer pela cruz. Né? E isso é o que dá realmente a vitória. Nossa vitória né? A nossa vitória é essa. Quantos sofrimentos a gente não precisa passar? Para alguns até pequenos, outros maiores, né? Mas aquilo que a gente pode carregar, Deus nunca nos dá aquilo além das nossas forças. E é sempre uma graça estar com Deus, porque Ele nos dá esse suporte, né? Para poder carregar, para poder conduzir a nossa vida, né? E as circunstâncias, com Ele fica mais leve, né? Ele diz que o fardo fica mais leve. Eu achei bem interessante um exemplo que eu vi dias desses escutando, acho que foi um livro, um audiobook, acho que foi de Tiago Brunet, falando questão das dificuldades da vida, que muitas vezes a gente tem
uma dificuldade, né, um peso para carregar, um sofrimento, um medo, alguma coisa na nossa vida, ou uma situação difícil. E sem Deus, é como se a gente estivesse levando aquela mala de 20, 30 quilos, segurando pela alça. Sem Deus. E com Deus, a gente está levando o mesmo peso, só que puxando uma mala de rodinha. Eu achei muito interessante essa comparação. Porque é desse jeito. O peso está aqui conosco, o peso está ali. Mas com Deus, Ele nos dá, né, essa ferramenta que é o Espírito Santo, que nos consola, que nos dá força, que nos dá coragem para conduzir aquilo de forma mais leve, mais tranquila. Não é que a gente não está carregando, mas eu achei muito interessante e é dessa forma, né, que eu vejo assim a nossa vida com Deus. É verdade. Né? Com Deus, com Nossa Senhora, que como se ela estivesse passando um bálsamo ali, né? Nas nossas feridas, como ela fez com Jesus, né? Estava ali do lado, vendo o sofrimento dele, mas firme e forte, dando aquele apoio, né? De mãe, eu estou aqui, meu filho, com você, né? Do seu lado. E muitas vezes os nossos filhos precisam passar, né, Ruth? Precisam passar por aquele sofrimento como a Ana Carla passou, né? Como a perda do seu neto. E às vezes ela está ali, não, eu estou com você. Estou com você, firme, segurando na sua mão. E a gente tem que ter essa consciência de que Maria ela é capaz de nos ajudar na caminhada. Não teve perda de neto, não, viu? Com a Não, perda que eu digo assim, foi muito rápida, né? Quer dizer que ele não se perdeu, foi só o momento da saída da praia para encontrar vocês. Sim, teve a perda. Eu falei dessa, da praia. Essa perda que eu digo não foi de vida, não. A perda na hora da praia lá. Não foi nem 5 minutos, mas pra gente foi não, é porque eu digo porque eu já passei por uma experiência dessa na praia também, com Mariana, quando ela era pequena. E assim, é como se 1 minuto foi uma eternidade. Foi. Eu procurando, eu não via, meu Deus, eu entrei em pânico. E depois vinha uma senhora com ela. Segurando. Graças a Deus. E por isso que eu digo, né? É um momento também de dor, de desespero ali, porque a gente que é mãe sabe. Mas Deus, na Bíblia mesmo diz, Deus nos diz várias vezes, não tenha medo, eu estou contigo. Exato. Então você tem que ter fé e confiança, né? Tem que ter muita confiança em Deus, porque entregar tudo nas mãos dele. Porque às vezes você quer resolver alguma coisa, acha que você pode resolver. Mas não, quem resolve é Deus. Você entrega na mão dele, entrega nas mãos de Deus e ele resolve melhor do que se você tivesse resolvendo. Às vezes a gente imagina uma coisa, né? Vou resolver assim. Foi a lição que eu tive. Foi essa. Exatamente essa. Vá atrás dos bombeiros. Não, os bombeiros não resolveram nada. Não. Quem resolveu foi Nossa Senhora. É assim mesmo. Pois é, gente. Que podcast maravilhoso. Já estamos no final, tá vendo? Já passamos, aliás, do tempo. E a gente nem sente, né? Nós que agradecemos. Eu ficaria aqui, gente, horas conversando, escutando essas experiências, né? São experiências realmente com Maria, com Jesus e dessa intercessão forte. E vocês, eu vou ser bem sincera, vocês são mulheres que inspiram, sabe? Vocês são mulheres que são exemplo para tantas mulheres que hoje em dia, né, tá tão distorcido, né, a importância da mulher, o valor da mulher, né? E Maria é o exemplo. E vocês são exemplo de Maria, né? Vocês são exemplo de amor a Maria e a Jesus, que a gente não pode falar de Maria sem falar no Filho, né? Sem falar de Jesus. Então, essa condução, quando eu estava buscando algumas mulheres para vir aqui, né? Conversei com 2 amigas minhas e elas disseram o nome de Ana Cristina. Eu disse, eu não sabia que Ana Cristina tinha assim uma história com Maria forte, né? E aí quando você falou, eu louvei, dei graças a Deus quando você falou de trazer sua mãe.
porque eu achei maravilhoso o contexto, sabe? De você mostrar a importância de transferir esse amor, de dar o exemplo, né? De ser ponte de mãe para filho, para neto. Isso é maravilhoso. Quantas mães estão nos assistindo aqui, quantos pais também, né? Pode passar esse link, esse podcast para sua esposa, para sua tia, para sua filha, né? Enfim, para as mulheres que realmente precisam escutar histórias como essas, que se inspirem e que realmente façam a diferença, porque vocês fazem a diferença, né? Quando vocês disseram que vinham, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei ainda assim, eu digo, meu Deus, será que Ana Cristina vai aceitar, né? Será que Ruth vai vir? Porque eu sei, né, dos desafios do dia a dia, né, e tudo mais, mas quando é da vontade de Deus, tudo acontece, né? Você falando aí, Carlete, eu me lembrei de uma coisa que eu não falei, mas eu não posso deixar de lembrar. Quem escolheu meu nome foi meu pai. Até depois minha mãe disse que é porque ele tinha namorado com uma Ruth. Ave Maria! E quando eu cresci, depois que li a história de Ruth, né? Ruth foi aquela que deu apoio à sua sogra. E minha sogra foi uma pessoa maravilhosa também. Me deixou muitas coisas boas. Inclusive, eu agradecia muito a ela, porque através dela ela me deu a irmã. Sim. Né? E eu tive uma experiência muito forte com minha sogra. Tanto eu, principalmente depois que eu perdi minha mãe, eu me doei muito a ela. E eu sentia o amor dela por mim também. Que lindo. Sabe? E minhas cunhadas até brincavam. Quando ela adoeceu, aí cada filha ficava um fim de semana com ela. Aí eu depois eu quero um fim de semana também, que eu vou no lugar da irmã. E a minha cunhada de Recife dizia, quando Ruth chega, mamãe chega, fica feliz. Eu venho de Recife, ela nem liga para mim. Quer dizer, também foi uma Maria na minha vida, também, minha sogra. Que bom, né? Reconhecer Graças isso. a Deus, que é uma história também que hoje a gente vê muito povo dizer assim, não gosto da minha sogra, mas sempre eu me dei bem com minha sogra. Foi exemplo também, né? Minhas cunhadas também são irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs maravilhosas, mas tenho 5 de coração também. Que bom relembrar, né? Isso, porque, querendo ou não, a sogra também é exemplo. A minha sogra também é um exemplo para mim. Um beijo, dona Zefinha, se estiver escutando. Me espelho muito na senhora, uma mulher de muita fé, né? Soube conduzir 14 filhos. É realmente também um exemplo de mãe, de esposa, de mulher. E muitas coisas na minha vida também eu me espelhei nela, né? E foi muito importante isso, essa lembrança. E nós estamos chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria agradecer de coração, Ruth, Ana Cristina, pela disponibilidade, porque isso também é um ato de fé, sabe? Você se dispor do seu tempo tão precioso, que eu sei que vocês têm o que fazer, têm o que cuidar, né? Tem a casa de vocês, tem os filhos, enfim, mas se dispuseram a estar aqui conosco, partilhando, né? Quanta emoção, né? Abrir o coração, abrir a vida, abrir um pouco da história, relembrar fatos e situações que muitas vezes não são fáceis, né? Mas que eu tenho certeza que todos que assistirem esse episódio vão ser tocados, né? Vão ser agraciados com essas histórias, e tenho certeza que Maria e Jesus tocará no coração de muitas pessoas por essa abertura de vocês. Que Deus e Nossa Senhora as abençoe a família de vocês, continue abençoando, né? Netos, bisnetos, toda geração que venha, né, aí para frente. E queria pedir a vocês que deixem um recadinho final para o nosso público, né, que está nos assistindo, que vocês possam olhar para a câmera e deixar aquela mensagenzinha final para a gente fechar o nosso encontro.
Eu queria primeiro agradecer, né, a você o convite. A gente realmente fica um pouco receosa, né, de estar aqui. Mas com medo até de dizer algo que não deveria dizer e tudo mais. Mas agradecer porque a gente tem que viver. E tudo é motivo para deixar saudades e para compartilhar. Então esse momento assim para mim foi importantíssimo, porque eu estou compartilhando com mamãe algo que só eu e ela vamos ter na nossa memória, assim, de mãe e filha, né? E eu dou muito valor a isso, porque é importantíssimo a gente estar sempre junto. A gente busca quase todos os dias ir juntas à missa. Então, assim, é importante os momentos que a gente tem juntos, que a gente dedique esse tempinho. Então, eu que agradeço a oportunidade, né, que o Divino Espírito Santo realmente tenha feito da gente instrumentos, né, para a obra de Deus. E dizer ao pessoal que está assistindo, né, que amem sua família, que dediquem tempo à sua família, que sejam exemplos para seus filhos e que entreguem eles todos os dias à Nossa Senhora, amando ela, né, e vendo nela um exemplo. Né, e a gente só entende o exemplo de Maria se a gente conhecer a história de Maria. Então, a gente procure saber mais sobre Maria, sobre as virtudes de Maria, que são lindas, né? E tentar imitá-la, porque ela foi uma pessoa em plena perfeição. Ela tinha que ser santa, porque ela foi o primeiro sacrário, né, de Jesus. Então, amem Maria, dediquem um espaçozinho da sua casa para que todos entendam que Maria faz parte da sua vida. E obrigado pela atenção, né? E a você também. Eu acho que Cristina falou por mim e por ela. Eu vou apenas dizer, tudo por Jesus, nada sem Maria. Que lindo, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe a sua família também. Deus Amém. abençoe. A sua vida, Amém. a sua Obrigada. missão. Esse seu projeto tão bonito, né? Que está sempre vindo, conversando e divulgando. A gente precisa dessa divulgação, né? Essa divulgação do bem, essa divulgação. Isso. A gente é tão bombardeado de coisas negativas e esse é um programa que vem para trazer coisas positivas, coisas boas, edificantes, né? Exatamente. Então, que Deus continue abençoando, amém, né? Amém. E que traga sempre pessoas que venham enriquecer ou tocar a vida de outras pessoas. Amém, amém. E estamos aqui terminando mais um episódio do nosso Café com Verdade, o 12º episódio. E continua conosco, tá? Envia esse link desse episódio para aquelas pessoas que você sabe que está precisando de uma palavra, de um carinho, de um conselho, né? Muitas vezes que vai tocar o coração daquela pessoa e pode transformar a vida dela e da sua família. Então, beijo no coração e até o próximo episódio do nosso Café com Verdade. Tchau, tchau!